E aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento às nossas aulas de sistemas cabeados, hoje nós vamos começar os meios de propagação cabeados. O objetivo é que a gente vai estudar de forma geral a apresentação dos três meios que nós vamos ver, mas nós vamos introduzir e falar características do cabo coaxial hoje. Então nós vamos ver quais são as suas aplicações, as suas propriedades físicas, a sua estrutura construtiva e os conectores que nós utilizamos para que a gente possa conectar o cabo coaxial aos dispositivos que precisam de transmitir dados. Então, os sistemas que nós vamos estudar na nossa disciplina são o cabo par trançado, o cabo coaxial e as fibras óticas, que são os meios cabeados que são utilizados em telecomunicação. Então, o par trançado, ele é um cabo que tem várias vias de dados que são trançadas entre si e esses fios entrelaçados ao redor de um único conector, de uma única estrutura, permite que você trafegue dados entre o emissor e o receptor, tentando retirar interferências que os sinais podem causar entre os cabos ou as interferências eletromagnéticas causadas entre as propagações de sinais. O segundo cabo, que é o cabo que nós vamos estudar hoje, é o cabo coaxial. Ele já é um tipo de condutor utilizado para transmissões de sinais onde a gente precisa de um espectro de frequência maior. E ele também tem uma característica de imunidade às interferências eletromagnéticas dos meios onde ele está presente. Então ele é muito interessante para aplicações que têm a ver com as telecomunicações, principalmente as que têm ligações com antenas. E, por último, a fibra ótica, que são elementos capazes de transmitir luz, ou um espectro de frequência de luz. Lógico que esse espectro de frequência de luz ele vai permitir uma faixa de frequência de transmissão de sinais, como nós já vimos, uma largura de banda de transferência, que também vai ser capaz de transmitir sinais neste espectro de frequência de luz. Então, hoje nós vamos falar especificamente dos cabos coaxiais. Então, o cabo coaxial ele é utilizado para transportar altas frequências, ou seja, ele tem uma característica que o permite uma imunidade, e essa imunidade garante a ele altas taxas de frequência sem influência, porque todo sinal é transmitido em uma única via. Consequentemente, ele não tem interferências entre as vias, como acontece, por exemplo, no par trançado. Então, ele permite uma alta frequência de operação, ou seja, ele permite que as informações sejam encaminhadas em baixos intervalos de tempo. Como elas são encaminhadas em baixos intervalos de tempo, você consegue transmitir grandes capacidades ao mesmo tempo, ou seja, muita informação ao mesmo tempo, permitindo que você possa ter transmissões com uma largura de banda de 300 MHz. Se a gente pensar em banda base, ou seja, 1 bit por hertz, você já conseguiria uma transmissão de 300 megabits por segundo, que é uma transmissão muito interessante para sistemas cabeados. Ele é usado para aplicações de linha-tronco, ou seja, interligações entre centrais telefônicas, como era feito anteriormente. Hoje a gente utiliza linhas de rádio, a gente utiliza comunicações por fibra ótica, mas as interconexões entre centrais de comunicação eram feitas através da utilização de cabos coaxiais pela capacidade de transmissão de dados que eles tinham. Ele é utilizado em internet de banda larga, então existem operadoras que utilizam a transmissão de sinais de internet ainda na estrutura de cabo coaxial, muitas vezes em conjunto com estruturas de televisão, TV a cabo. Então, um exemplo nosso aqui, por exemplo, a NET. A NET entrega utilizando um cabo coaxial a sua rede, né, na maioria dos casos. Já existem casos onde ela vai entregar com fibra ótica, mas em grande parte das aplicações ainda elas utilizam o cabo coaxial para fazer entrega de TV por assinatura, internet e telefonia, como é comum nesta operadora. Ele é usado também para barramentos de dados, ou seja, transmissão de vários sinais ao mesmo tempo. As redes RDSI, redes digitais de serviços integrados,
Então, vários serviços integrados na mesma estrutura, como nós acabamos de falar. A conexão também de sistemas de transmissão de rádio e todos os sistemas que trabalham em recepção de antena. Então, por exemplo, se você contratar uma transmissão, uma TV por assinatura por ondas de satélite, você vai ter que utilizar da antena até o seu televisor, até o equipamento receptor, você vai ter que utilizar um cabo coaxial. Então, essa interconexão também é feita. E o contrário, ou seja, quando um sistema de transmissão precisa utilizar uma antena, também utiliza esse sistema ou estruturas cabeadas por cabos coaxiais. Mas também é comum na área de proteção residencial, ou seja, em sistemas de alarme, câmeras de segurança, também é comum a utilização dos cabos coaxiais para fazer esse tipo de interligação. É claro que hoje a gente pode fazer esse tipo de interligação utilizando também cabos par trançado, mas ainda existem sistemas que utilizam cabos coaxiais. Esses cabos já foram largamente utilizados nas conexões de computadores para fazer redes de computadores. Então, o primórdio das estruturas de redes de computadores foram feitas utilizando os cabos par trançado. Mas eles têm uma implicação. Eles têm características de desconexão ou perda de casamento de impedância que pode levar a um mau funcionamento da rede. Então, eles acabaram sendo descartados ao longo do tempo e substituídos por estruturas mais eficientes utilizando o cabo par trançado. Ele tem algumas propriedades físicas. Então, a primeira propriedade, ele é constituído por diversas camadas concêntricas de condutor isolante, como a gente pode observar. Então, eu tenho aqui um condutor, o primeiro, esse condutor central. Eu tenho um isolante, está vendo, um dielétrico. Depois eu tenho a blindagem, que já é um elemento condutor. E depois eu tenho uma capa de PVC, que é um elemento isolante. Então, eu tenho 2 elementos condutores e 2 elementos isolantes, no mínimo, presentes nessa estrutura. O cabo coaxial ele é formado por 2 condutores, como nós já falamos. Um interno, que dispõe a movimentação de dados, ou seja, os sinais, e um externo, que é uma malha de proteção, que vai dar a blindagem desse cabo a interferências eletromagnéticas. Então, o cabo coaxial refere-se ao fato de um cabo que tem um eixo, ou seja, um elemento central, que é isolado de uma blindagem elétrica e depois por uma blindagem por um cabo de PVC, que vai fazer também uma blindagem elétrica em relação ao toque, ao manuseio humano. Então, eu tenho um condutor interno utilizado para a transmissão de sinais. Eu tenho um dielétrico que vai separar esse condutor interno de uma malha, permitindo que eu tenha um potencial entre os 2 elementos. Eu tenho uma malha que vai formar uma gaiola de Faraday, ou seja, que vai permitir que as interferências eletromagnéticas elas não consigam chegar ao cabo central e, consequentemente, sejam aterradas. E eu tenho uma proteção que é de plástico para que eu possa manusear ou esse cabo possa estar inserido em um conduto e não estar diretamente expondo suas características àquela localidade onde ele está instalado. Os principais parâmetros dessa estrutura é que a impedância ela define a relação entre a tensão e a corrente do meio de transmissão. Isso quer dizer que as características do cabo influenciam em qual é a tensão e qual é a corrente que a gente deve utilizar para que a gente possa alcançar um objetivo, lembrando do parâmetro de atenuação, onde nós conseguimos observar características de transmissão de sinais, onde nós visualizamos a eficiência de um sinal ao longo do tempo. Então, quando essa relação é alterada, através de emendas, por exemplo, o sinal que está propagando, ou seja, que está sendo transmitido, ele pode sofrer mudanças, e essas mudanças são preocupantes em alguns casos. Dependendo da intensidade desta mudança, o sinal ele pode continuar o caminho, mas gerar, a partir daquele ponto, reflexões. Ou seja, o sinal pode voltar. Como ele volta na mesma frequência, ele volta degradando os sinais que vão ser construídos. Isso é uma característica que não é muito interessante,
Por isso, o casamento de impedância de uma transmissão em cabos coaxiais precisa ser caracteristicamente bem estruturada para que você não tenha essas perdas de transmissão de sinal. Então, por isso que é importante você trabalhar em um sistema cabeado estas relações como nós estamos observando. Outro parâmetro importante é a impedância, porque ela determina as características de funcionamento e a relação interior e exterior desta malha, dessa estrutura interna. Ela é importante porque ela determina uma relação de máxima transferência de potência. O que é isso? Como nós temos uma impedância característica desse cabo, nós teremos uma relação, como nós já vimos, em relação à tensão e à corrente que a gente expressa sobre esse princípio de comunicação, sobre esse cabo utilizado para as telecomunicações. Isso faz com que a gente consiga entender qual é a relação de tensão e corrente apropriada para a distância que nós pretendemos estabelecer. Então, por exemplo, os cabos coaxiais utilizados em redes de computadores, eles tinham por norma uma especificação máxima de 180 metros. Isso quer dizer que você poderia constituir uma comunicação entre máquinas numa relação de um lance de 180 metros, com até 30 derivações, ou seja, até 30 máquinas presentes neste ramo. Por quê? Porque a impedância que a gente tinha construída por esse circuito era capaz de atender o espectro de frequência de transmissão e a máxima transferência de potência de sinais entre os computadores que compartilhavam sinais nessa estrutura. Então, essa relação de impedância, ela determina uma mínima relação de onda estacionária. O que é isso? Então, a relação de onda estacionária, ela tem a ver com a amplitude do ponto máximo e a relação do seu ponto mínimo, considerando uma linha de transmissão. Quando nós temos essa relação de transmissão, ou seja, quando nós conectamos os dispositivos, é importante que essa relação ou que essa condição máxima e mínima, ela garanta que o cabo consiga transmitir os sinais dentro desta faixa que você está estabelecendo, ou seja, uma faixa onde o sinal chega ao seu máximo e o sinal chega ao seu mínimo. Então, ele tem que garantir a capacidade de transmissão de sinais dentro do seu ponto máximo, o seu pico máximo e o seu ponto mínimo, o seu pico mínimo no processo de transmissão. Então, é preciso que esse casamento de impedância garanta a transmissão de sinais tanto no seu máximo quanto no seu mínimo, ou seja, a característica de frequência precisa ser observada para constituir uma transmissão adequada de sinais. Outra propriedade importante é que esse cabo ele tem uma malha que funciona como um escudo, ou seja, ele protege o cabo nos seus processos de transmissão contra interferências de frequências de outros sinais. Então, como a gente está pensando em telecomunicações, o cabo está presente em um meio cheio de interferências eletromagnéticas. Então, se ele é blindado, ou seja, se ele é um escudo, ele vai permitir que você consiga influenciar o processo de transmissão apenas pelo sinal que foi originado pela máquina transmissora e não por agentes que vão conseguir influenciar o sinal original no trânsito, ou seja, no meio de comunicação, naqueles, por exemplo, no cabo de uma rede de computadores, naqueles 180 metros de cabo que você tem naquele lance. Então, outros elementos, outros equipamentos poderiam influenciar eletricamente aquele cabo nos seus 180 metros, que faria com que a transmissão não fosse adequada ao sinal apenas do elemento ou do agente transmissor. E todos os componentes de um sistema, ele deve ter a mesma impedância. Então, por isso que as especificações vão determinar cabos e conectores muito bem dispostos e muito interessantes para que você mantenha o casamento de impedância daqueles sinais. Então, as emendas, elas não podem ser feitas de qualquer forma. Existem conectores para que isso possa acontecer, para que você possa trabalhar a emenda também
entre o receptor e o emissor para que você tenha uma impedância casada, ou seja, que você tenha uma relação de impedância que não muda. Porque nós já vimos que se essas impedâncias mudarem, nós teremos reflexões nas ondas e isso vai alterar as condições do sinal original que está sendo encaminhado. A construção. Então, o fio interno ele é feito normalmente por uma estrutura sólida, ou ele pode ser feito por uma cadeia de filamentos simples. A cadeia de filamentos faz com que o cabo seja mais flexível. Então, quando você precisa de estruturas de cabos coaxiais mais flexíveis, então você, ao invés de utilizar um conector sólido interno, você pode usar uma cadeia simples, ou seja, um conjunto de filamentos menores para que você faça isso. O fio de aço ele é normalmente revestido com cobre e forma então um condutor interno. Mas existem casos onde esse condutor interno ele vai ser banhado com prata. Então são cabos mais caros e são cabos utilizados normalmente quando você vai trabalhar altas frequências de transmissão de sinais. Então, aplicações mais específicas de antenas, de rádio, você vai utilizar cabos com características mais sólidas, vamos dizer assim, em resposta à frequência. Depois você tem um isolante. Esse isolante normalmente é um plástico sólido ou uma espuma plástica. Então nós temos os dois tipos no mercado. Nós temos um cabo que você tem uma estrutura plástica sólida, ou seja, você tem até dificuldade de decapar esse cabo, e você tem cabos onde você tem uma espuma, ou seja, um elemento mais simples, um cabo mais simples vai utilizar uma espuma para fazer a separação do condutor interno da malha que nós temos. Então, muitos cabos coaxiais usam fios de cobre com uma função de blindagem. Então, externo àquela estrutura onde nós temos o condutor interno e um elemento de proteção plástico, nós vamos ter uma malha. E essa malha ela pode ter características bem diferentes, ou seja, nós podemos ter cabos com malhas mais simples e cabos com malhas extremamente compostas para uma blindagem, para um escudo maior. Então você tem cabos quadra-escudo, ou seja, eles estão extremamente imunes a interferências eletromagnéticas. Isso se aplica em casos onde você trabalha altas frequências de transmissão de sinais. E por último, você tem um revestimento de PVC, que é um revestimento plástico que vai isolar todo o conjunto, inclusive essa malha de escudo, do sistema externo onde ele estará instalado, as condições onde ele está instalado. Os seus conectores são, como nós podemos observar abaixo, elementos que vão fazer a conexão entre a estrutura cabeada e a estrutura do equipamento que vai compreender esta ação. Nós podemos ver aqui um conector conhecido como conector BNC macho, onde nós temos aqui um pino e depois a estrutura aqui que vai fazer a conexão da malha ou do escudo. Então aqui vem o sinal nesse conector de bronze aqui ou de cobre, e você tem aqui uma malha externa que é a conexão da blindagem do escudo desse conector, como nós podemos observar aqui. Então aqui alguns conectores utilizam a mesma estrutura do fio interno, ou seja, o fio que vem dentro da estrutura plástica, você decapa, deixa ele aqui, entra com ele no conector e do lado de fora fica a malha. Então aqui assim, você encosta a malha ela fica só pela estrutura externa, a estrutura interna está isolada pelo próprio isolante que o cabo tem, permitindo aqui a conexão. Aqui já é um conector fêmea, ou seja, um conector que permite a emenda de cabos ou a emenda de um cabo a um serviço ou um sistema de telecomunicações. Aqui nós temos um outro exemplo de uma emenda também, que é o que a gente chama de conector BNC fêmea. Então, ela recebe o conector macho, eles se conectam, tá vendo? Eles têm a parte aqui de conexão, onde você entra aqui e trava o conector. E existem também conectores de rosca, como esse aqui que a gente pode observar, que é nesse caso aqui, você faz conexão por rosca, é o que a gente tem também, por exemplo, em equipamentos ligados à área de TV. Então você tem uma rosca que você faz a conexão dessa estrutura cabeada com essa aqui. Essa aqui era mais utilizada para estruturas de redes de computadores, esse tipo de conector aqui.
Tá? Então, esses conectores, eles vão ter a relação de casamento de impedância, eles vão trabalhar, eles são feitos ou são constituídos com materiais de alta condutividade, são materiais que vão trabalhar essa relação de conexão, não variando aquela impedância que a gente precisa para que o sistema funcione de forma adequada. Então, ao final dessa aula, nós vimos os sistemas que nós vamos estudar e começamos a estudar os sistemas coaxiais, ou os cabos coaxiais. Vimos suas características que o diferem dos demais circuitos ou dos demais elementos que nós vamos estudar. Vimos quais são suas propriedades físicas. Vimos que ele tem uma relação muito grande com sua impedância, com o casamento de impedância, com a importância disso para que você não tenha reflexões dos sinais e, consequentemente, consiga manter a qualidade de transmissão de sinais. Vimos seu processo construtivo interno, ou seja, sua composição. Então, ele é composto por um fio interno, um revestimento isolante, uma malha ou um escudo e um revestimento externo também isolante, normalmente em PVC, que vai evitar o contato com a estrutura externa. E estudamos também os conectores, vimos como eles funcionam, como a relação de conexão macho e fêmea e os tipos de conectores macho e fêmea empregados no mercado.